Bem-vindos ao Estúdio Jurídico Brasil. Estou aqui novamente, ao meu lado o Dr. Gilberto Neto, e hoje nós estamos recebendo a presença do ilustre desembargador, Dr. Caetano Levi Lopes. É desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mestre em Direito Civil pela UFMG, diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, professor na Faculdade de Direito Milton Campos e possui 50 anos de dedicação à docência. Desembargador, eu fico lisonjeado, nós ficamos aqui lisonjeados com a presença de Vossa Excelência aqui no Estúdio Jurídico Brasil. Em primeiro plano, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. E hoje nós vamos falar de diversos temas, mas antes da gente conversar e evoluir, eu queria que Vossa Excelência falasse um pouquinho da sua trajetória na carreira do direito. Tem como passar essa informação para a gente? É uma honra muito grande poder estar aqui participando. Quero já antecipadamente agradecer a honra do convite. É uma oportunidade excepcional que nos é oferecida. Quero cumprimentar a todos e todas que nos acompanham. E quanto à minha trajetória, eu me formei na graduação em Direito na Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette, a primeira turma. Este ano estamos completando 49 anos. Foi a turma de 1973. Logo após formar, fui advogar. Na época, exigia-se um interstício de 4 anos de advocacia para poder fazer concurso para magistrado. Só pude fazer o de 1979, ano que tive o privilégio de ser aprovado. E no dia 2 de outubro de 79 iniciei a minha trajetória. Já são quase 43 anos de magistratura. Rodou esse estado inteiro, desembargador? Sim, mas eu fiz a minha carreira mais no norte, nordeste e noroeste de Minas. Comecei na comarca de Rio Pardo de Minas. Eu conheço, vai. É lá na divisa da Bahia. Isso. Depois fui promovido para a comarca de Januária e depois Teófilo Otoni. Na época a carreira era assim, 3 comarcas no interior, antes de vir para a comarca de Belo Horizonte. Hoje mudou. Então, depois de 5 anos de magistratura, fui promovido para Belo Horizonte e fiquei 10 anos no Fórum Lafayette, quando então fui promovido por antiguidade para o antigo Tribunal de Alçada. Aí foram mais 8 anos e também por antiguidade fui promovido para o Tribunal de Justiça. Agora em setembro já são 20 anos, 2 décadas. Passa rápido, né? É impressionante que a gente não vê o tempo passar. Muita experiência em magistratura, hein? Eu ainda me recordo bem subindo a escada lá do Tribunal da Afonso Pena para fazer prova oral. Claro, com as pernas tremendo, com dor de barriga. Era a primeira vez que eu fazia uma prova oral. Então, é uma trajetória longa. E, claro, a gente vai somando experiências. O norte de Minas é uma região pobre, uma região mais difícil. E isso tudo reflete no trabalho que a gente desenvolve. E havia, na época, uma questão fundiária seríssima. E foi uma escola. A verdade é que meu início de carreira foi uma verdadeira escola. Hoje, quando a gente rememora tudo isso, eu digo que eu tive muita sorte. Porque se eu tivesse ido para a parte rica do estado, sul, zona da mata, triângulo, eu não teria adquirido a experiência que eu adquiri em tão pouco tempo. Quando eu cheguei na capital, com 5 anos de magistratura, eu tinha uma experiência de colegas que ganharam essa experiência em 20, 25 anos. Isso é muito importante. E também naquela época, o norte de Minas tinha muita comarca vaga. Então, durante todos esses 5 anos, eu fiquei titular numa comarca, respondendo por 2, 3 que estavam sem juiz. É outra experiência importante.
E aquela região ali é muito grande, né, desembargador? Ah, sim, as O distâncias são deslocamento imensas. de um município ao outro ali é gigantesco, né? E imagino que alguns anos atrás, aí, uns 20, 30 anos atrás, até a forma viária ali Ah, era muito mais difícil. precária. Quando eu estava em Januário, eu respondia permanentemente por Manga. Ainda não havia a comarca de Montalvânia. Montalvânia pertencia à comarca de Manga. E passei a substituir também a comarca de São Francisco. A minha jurisdição era maior que o estado de Sergipe. Nossa. Sem dúvida. Era maior que o estado de Sergipe. Eu conheci aquela região toda ali. De Corveiro para cima, eu acho que eu acredito que eu conheça pelo menos uns 200 municípios. É, né? Eu trabalhei para a Prodenge Ah, e minha área então. também era norte de Minas. E foi uma escola, realmente, para minha vida também. Eu saía sozinho de Belo Horizonte e rodava esses municípios todos, vendo não só a precariedade, né, dos municípios. Quando Vossa Excelência falou de Manga, ao lado de Manga tem a cidade Matias Cardoso, né? Sim. Eu fui, nessa época, eu tenho uma formação na área de tecnologia e fui para essa cidade, Matias Cardoso. A gente ia montar um laboratório de tecnologia lá. Não tinha era energia, só esqueceram desse detalhe. Levamos uma série de equipamentos, mas não tinha energia. Na época havia um órgão estadual, Departamento de Água e Energia Elétrica, era uma coisa assim. Departamento Estadual de Água e Energia Elétrica. Então, onde não havia CEMIG, esse departamento é que fornecia energia, mas era uma precariedade muito grande. A energia de Rio Pardo vinha de Araçuaí. Nossa. E hoje, por incrível que pareça, né, o norte de Minas é o que tem produzido energia, Sim. né? Hoje, Lá tá. sobretudo as energias fotovoltaicas, E né? solar, tá lá. Solar, né? lá. Está demorando começar a eólica, porque ali tem região de vento muito constante. E a eólica tem a vantagem que produz dia e noite, né? Uhum. Exato. A solar, por enquanto, é só É, durante o dia, porque já está em teste placa que vai produzir energia à noite com raio ultravioleta. É mesmo, não sabia Sim. dessa Também não informação, tinha, não. Sim, está em teste no Canadá, em breve chega aqui. Essa tecnologia está dando um salto que a gente não consegue imaginar. Brincadeira. inclusive, existe também um forte avanço, né, nas questões de inteligência artificial. Sim, ué. E o avanço em todo o campo, gente, no campo da genética, é assustador como está sendo o avanço. Eu falei assim na genética porque foi minha dissertação de mestrado. Eu dissertei nesta área. Conta um pouco dela pra gente. Olha, eu sempre fui um estudioso de biologia e especificamente de genética. Então eu entendi que seria o momento de eu escrever alguma coisa sobre esses desafios que a engenharia genética traz. Mas eu defendi a minha dissertação há 20 anos. Claro que de lá para cá já muita coisa mudou, inclusive o projeto Genoma Humano, né, o PGH, que completou. E a genética, ela não tem fronteiras. O avanço é realmente assustador. Uma das últimas técnicas que eu sei, mas já deve ter outras, é o chamado DNA de ancestralidade. Recuar aí 25, 26 gerações. Isso fazendo um exame de DNA. Esse exame era caríssimo, eu ouvi dizer que agora já baixou bem o preço. É possível saber, por exemplo, isso vou falar de uma repórter de uma revista semanal, não lembro qual delas, logo que saiu essa possibilidade, ela fez o exame e ela descobriu que ela era descendida de uma mulher das estepes asiáticas. Aqui, ela é brasileira. Por algum motivo, das estepes foi para a Europa, da Europa vem para cá, para a América. Também já se descobriu, porque já tem a arqueologia do DNA, a arqueogenética. Já se conseguiu mapear quase que completo o genoma do Neandertal. O Neandertal é um dos nossos ancestrais. Mas até então, os cientistas entendiam que o Homo sapiens, a nossa espécie,
não tinha cruzado com o Neandertal. Aí descobri que nós temos em torno de quase 10% de genes neandertais. Porque o Homo sapiens saiu da África, quando ele chegou na Europa, cruzou. Que interessante. O Neandertal acabou há 40 mil anos e foi extinto. Do clone. O clone negócio parou, né? Olha, Pelo menos eu não ia falar mais, né? Assim, Ovelhinha Dolly, né? Olha, eu pode. achei, falei, com pouco tempo, daqui a Olha, pouco tá cheio de nosso rostinho vindo aí, né? O problema é o seguinte, quando a imprensa começa a explorar muito o assunto, os laboratórios se retraem. Eu acredito que já tem mais clones humanos por aí, só não está divulgando. A gente fica sabendo muito tempo depois. Mas tem algo muito mais terrível do que o clone, o híbrido. O híbrido é uma mistura de espécies diferentes. Ora, na década de 80, conseguiram implantar numa planta o gene do vagalume que faz a luzinha piscar. Essa planta de noite piscava. Uma luzinha muito fraca, mas piscava. O gene animal funcionou numa célula vegetal. Que isso? Já se fala muito em híbrido para efeito de transplante. O porco é um animal que tem uma caixa torácica com o volume da nossa. Então, ele é ideal para gerar coração e pulmões humanos. E já está muito avançado isso. Por que isso? A rejeição. O índice de rejeição vai ser muito baixo. Qual o perigo disto? Escapar para o meio ambiente. Que nem todo laboratório tem controle sério. Vou citar um exemplo de um caso que não é dessa alta tecnologia, mas que mostra muito bem o perigo. Parece que em finais da década de 60, início da década de 70, foram trazidas abelhas africanas para um laboratório em São Paulo. Aí já não sei se interior ou capital. Por quê? Porque a abelha africana tem um teor produtivo de mel muito maior. Só que ela é muito brava. Então, esse laboratório ia ver um jeito de tornar essa abelha mais pacífica, vamos dizer assim. Algumas fugiram. E, no meio ambiente aberto, proliferaram numa rapidez. Elas só foram ficar mais pacíficas já na América Central. Até lá, muita gente morreu picada. No Brasil, muita gente foi picada pela abelha africana e morreu. Porque a toxina dela é maior. Que isso? Estou fazendo um exemplo rasteiro que não envolveu alta tecnologia, envolveu falta de controle. Falta de controle. Quem garante que um porco desse não vai fugir para o meio ambiente? Gente, mas isso aí não tem nada a ver com a REUB. Eu prometo numa outra oportunidade de falar só sobre a genética. Mas o gostou do gostoso podcast é isso É mesmo. isso. É por isso que a gente falou no início. A gente tem um ponto de partida. Onde nós vamos chegar? A gente vai conversar. Não, a ideia é essa. Porque quando a gente começa a falar de genética, é a minha paixão. A gente não quer parar. Não, mas está muito interessante. Que eu, pelo menos, assim, eu sou bastante leigo, né, nas questões Vou pegar lá. de biologia, que envolve até a biotecnologia. Eu lembro que a discussão era o seguinte: qual que era o início da vida? Corrente concepcionista, corrente natalista. Isso. E até quando poderia uma pessoa ser submetida, por exemplo, à pílula do dia seguinte? Para que ela não fosse, então, um abortivo. Mas ela não é. Ela só não deixa encontrar. Ela não há novo ser ainda. Não há, não deixa ela encontrar. A fecundação é 3, 4 dias depois. Mas ainda depois da fecundação, tem uma linha que fala o seguinte: olha, como ainda não houve a formação nervosa, ou seja, não houve o primeiro impulso nervoso, neural, portanto, ainda não haveria a vida, pois, se considerar que existe vida ali, também não haveria a morte cerebral. Porque a morte cerebral ela é constatada a partir da hora que a pessoa para de ter o pulso
nervoso. Nossa, E se ela para de ter pulso nervoso, Aí, eu desligo os Nossa. equipamentos, porque a pessoa está morta. Ou seja, se aquele ser também não teve o primeiro pulso nervoso, considera que aquele ser também ainda não é um ser vivo, do ponto de vista jurídico. Nossa. Pois é, mas aí vem outro aspecto, o aspecto da fecundação in vitro. Embrião excedente é vida ou não é vida? Por esse aspecto não é. No entanto, a lei de biossegurança diz que tem que manter por 2 anos Sim. congelado, e depois dos 2 anos poderia descongelar para fins terapêuticos. Que daquela discussão foi parar no Supremo, se esse artigo era constitucional ou não. E, apesar da decisão do Supremo, com todo respeito, academicamente eu discordo, porque se 2 anos ele é um ser vivo, um ser humano vivo, ele não deixa de ser humano vivo depois de 2 anos. Ele é um crioembrião. E já há registros de embrião congelado durante 20 anos, descongelou, implantou no útero, desenvolveu e a criança nasceu viva. Ora, é um axioma antigo da biologia, que hominum vivum ex vivo. Todo ser vivo vem de outro ser vivo. Não há geração espontânea. E muito menos ressurreição, né? Dizer que essa célula, esse embrião congelado ressuscitou, não. Vida é energia. Existe vida enquanto há energia. É a coisa mais ou menos como uma bateria. Se a bateria acabar, acabou. Agora, essa bateria, essa energia do crioembrião, do embrião congelado. Embrião é expressão para embrião congelado. Esta energia dura quanto? Não se tem estatística disso. O máximo que se sabe é isso. 20 anos dura. Que já tem esse caso de descongelar e implantou, nidificou. Nidificar é prender no útero, desenvolveu e nasceu vivo. Por isso é que eu acho meio complicado dizer 2 anos. Agora, quais as implicações jurídicas disso? São muitas. Dentre elas, o custo. Quem vai manter? O casal, por algum motivo, não podia ter filho por meios naturais, optou pela fecundação in vitro. Foram fecundados lá na pipeta, na proveta. Até na época eu usava essa expressão, hoje está meio fora de moda, né? Bebê de proveta. Foram fecundados 8, 10. O médico implanta, em geral, 2, 3, né? Acho que parece-me que pode no máximo 4, não tenho certeza se mudou isso. Os outros são embriões excedentários. Vamos dizer que fecundaram 8, implantou-se 4, ainda sobraram 4. Esses 4 vão congelar. Só que o casal desentendeu e separou. E ninguém quer cuidar dos embriões congelados. Quem vai pagar por isso? Tem um custo. E aí, esses embriões? É bem interessante. E aí? Esse descarte, como é esse? Pois como ficaria esse descarte? Nitrogênio líquido a 192 graus negativos para poder manter o congelamento. O custo disso não deve ser barato. Pode descartar? Não pode. Aí que veio a lei dizendo, depois de 2 anos, porque esse artigo apareceu lá na lei, por causa de estudo de célula-tronco. Foi principalmente por causa disso. E tem chegado assuntos nessa envergadura? Eu ainda não tive esse caso, mesmo porque eu atuo no direito público, né? Isso, Em direito privado eu não sei se já chegou. Talvez nos centros maiores tenha chegado, sim. Aí vem a sua pergunta, e o descarte? Então, depois de 2 anos, se ninguém quer mais cuidar, eu falo da mesma forma que tem criança abandonada, tem também embrião abandonado. Ninguém quer cuidar do embrião abandonado, o pessoal do laboratório vai ter que achar alguém que queira para fazer estudos científicos. E se descartar esse embrião antes de 2 anos, o que acontece? Aí tem a sanção na lei, eu não sei de cor qual é. Então, para o laboratório tem um contrato de risco isso. O judiciário tem que estar muito bem equipado. Tem. Se implanta num outro casal que não é o original, por exemplo, pode isso? Em São Paulo tem uma geneticista, que é a maior geneticista brasileira, doutora Lígia da Veiga Pereira. O ano passado, depois de muita tentativa, eu consegui que ela fizesse
uma live na Escola Nacional. Só para ter uma ideia, ela participou da parte brasileira do mapeamento do PGH, do Projeto Genoma Humano. E ela é chefe do Departamento de Genética da USP. É pessoa que realmente comanda isso e entende muito disso. Então foi uma oportunidade rara porque ela foi falando dessas situações todas que podem acontecer. Agora, juridicamente, pode assim alguém adotar o embrião? Pode, como se adota a criança. Tem que ter, claro, os protocolos de segurança, no procedimento de segurança. Tem que ter o consentimento dos doadores de células germinais. E aí já entra outro problema, e se um deles já morreu? O pai morreu. Ou a mãe morreu. A mãe não, a doadora do óvulo morreu. O judiciário poderia suprir esse consentimento? Aí a gente tenta trabalhar com analogia. A criança foi abandonada. Está em situação de abrigamento. Vamos supor uma situação, o pai notoriamente já morreu. Você sabe que morreu, tem registro de óbito e tudo. Mas a mãe desapareceu, não sabe se está viva ou morta. Há um casal interessado em adotar. O juiz vai deixar de autorizar a adoção porque a mãe sumiu? Não vai. A situação seria mais ou menos análoga. Eu entendo que seria resolvido por analogia. Embora é muito raro isso. Agora, outra questão jurídica complicada é impropriamente chamada barriga de aluguel. Essa expressão acho terrível porque ela é errada por todos os aspectos que a gente examinar. Mas um caso aqui de Belo Horizonte foi interessante. O casal queria ter o filho, a mulher tinha um problema, parece que congênito, e não tinha como suportar uma gravidez, e a mãe dela se ofereceu. Esse caso é conhecido aqui em Belo Horizonte. Ela se ofereceu, e então ela gestou o próprio neto, só que na hora que nasceu deu problema para registrar. Porque o hospital, claro, forneceu o documento, o atestado que a avó que deu à luz. E o registrador levantou a dúvida. Porque o pai queria registrar em nome dele e da esposa, e não da sogra. Porque geneticamente, biologicamente, aquela criança era filho de A e B. C foi apenas a pessoa que fez a gestação. Isso aí deu uma confusão grande, porque aí eu não vou entrar nesses detalhes, porque não é o caso. Mas houve esse questionamento sério aqui em Belo Horizonte, porque o registrador só registrava em nome da mulher que deu à luz. E aí ele suscitou a dúvida que o Poder Judiciário manifestou. Porque isso o pai não queria. Até a sogra ali. Aí teve um problema que foi indeferido aqui, eles foram em outro lugar e conseguiram, mas isso já é outra história. Entendi. Isso já é outra história. Mas estou dizendo que as implicações jurídicas são muito grandes. Isso sem contar quando resvala para a área penal, né? Para a área criminal. Aquele caso de São Paulo é um caso clássico, né? Daquela clínica que tinha um altíssimo índice de sucesso em RA, reprodução assistida, e depois você não vê que o médico era um estuprador, né? Inclusive está preso, né? Condenado está preso. A comunidade científica já estava desconfiada do sucesso extraordinário daquela clínica. Porque a ciência trabalha com estatística também. Né? Tem estatística do mundo inteiro, lugar nenhum tinha um índice tão alto. Alguma coisa estava acontecendo ali. Infelizmente, o que está acontecendo era crime. Foi uma matéria, né, que ganhou repercussão nacional. Sim. Mas eu não sabia que os índices de lá eram... Eram os índices muito altos para a média média mundial. Enfim, aquele médico deve ter muito filho. Isso que eu estou imaginando. Muito mesmo. Mas tanto que... Ele que era o reprodutor.
As mulheres que tiveram coragem de relatar já não foram poucas, né? Foi 60 e tantas, né? 60 e tantas mulheres, acho que foi. Eu não sei a quantidade, só sei que foi uma quantidade alta. E isso as que tiveram coragem, porque tem outras que têm até vergonha, né? E tem que respeitar. Prefere, né? Também não... Tem que respeitar a intimidade. Complicado. Mas eu falo que tudo que o ser humano manipula é perigoso. Veja o caso do crioembrião. Vamos dizer que o casal, aquele meu exemplo, né, dos 8 embriões, implantou-se 4, acabou só um que nasceu, os outros 3 teve aborto espontâneo. Mas tem mais 4 lá na reserva. Daí uns tempos eles resolvem ir lá buscar os 4. Só que, por engano, eles entregam embriões de outro casal. Aí na hora que a criança nasce, não tem nada a ver com a família. Os traços fisionômicos não tem nada a ver com a família com aquela família. Isso é muito complexo. Num congresso do IBDFAM, que teve aqui em Belo Horizonte, eu fiz lá uma intervenção, está até nos anais, que depois eu escrevi um artigo sobre isso. Foi justamente abordando essa questão da reprodução assistida, porque eu falei mais no caso da responsabilidade civil, das manipulações, troca de sêmen, mistura de sêmen, tudo é possível. Se troca um bebê nascido, tá ali, já nasceu, já tá pronto. Tá pronto. Imagina não deve trocar o que tá dentro de um frasquinho. Pois é. E qual que é a segurança genética para saber que realmente aquele ali é a geração ali daquele casal? Não, hoje é fácil pelo exame de DNA, né? Então, será que isso é protocolo? Será que seria o protocolo dessas clínicas? Eles fazem esse protocolo de avaliação para ver se não houve troca, faz um DNA ali? Não sei, aí já não saberia dizer. Porque é um negócio... Mas que é um risco, é um risco. E às vezes pode ser culposo, acidental, mas pode ser também doloso, intencional. Pode. Alguém do laboratório não gosta daquele casal, mas agora vocês me pagam. Vão criar filho dos outros. E aquela formatação que hoje eles têm falado muito em relação a escolher, por exemplo, tem um filho que vai ser feito através de inseminação artificial, mas que você escolhe cor dos olhos, cabelo. Teve até uma... Ainda aí já é engenharia genética. Engenharia genética. Aí já é montar fazer a montagem no óvulo e no espermatozoide antes de fecundar. Isso, tem até... Para retirar determinados genes e substituir por outros. Eu não sei se já tem técnica para isso. Teve... Qual foi? Eu estou tentando lembrar aqui uma artista que fez isso, escolheu a cor dos olhos. Não, acho que não foi no Brasil. Foi mas fora do país. Aí é o seguinte, há um estudo genético para isso. Aí vem a questão do doador anônimo de esperma. Ela fala as características e o laboratório tem os dados e vão escolher quem é que tem aquelas características. Qual doador tem aquelas características. Ainda não é alteração genética. Entendi. Matéria do dia. Hoje, jornal. Tô lembrando aqui. Vindo para cá, estava lendo isso no Jornal Tempo. Um casal de mulheres nos Estados Unidos ingressaram com uma ação contra o laboratório, pois elas queriam que fosse meninos a inseminação e vieram meninas. Aí eles estão pedindo indenização ao laboratório. Eu não sei se já é possível isso, porque é a questão daquele chamado cromossomo XY. Né? XY é masculino, X e X feminino. Eu não sei se já tem como fazer essa seleção. Provavelmente já tenha. Porque a matéria era essa. A foto, né? A mulher grávida, mulheres, casal de mulheres, entra com ação contra o laboratório nos Estados Unidos, pois ao invés de estar grávida de menino, estão grávidas de menina. Os sonhos seriam 2 meninos, quer dizer, pleiteando indenização. Então é provável que lá já tenha a técnica de fazer essa seleção. Então o judiciário tem muito trabalho pela frente. Sim, há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos eu escrevi um artigo na revista da Magis, um artigo na época futurista,
responsabilidade civil médica por aconselhamento genômico, medicina genômica. Até hoje pouca gente sabe o que é isso. Eu já previa essa questão da responsabilização. Aí, há algum tempo, assim, coisa deve ter um ano, ou menos de um ano, eu fui no edifício, ali no alto da Afonso Pena, quase na praça Milton Campos, naquela Praça do Alto. Eu fui lá, ia lá até num consultório odontológico, mas a hora que eu cheguei, me chamou a atenção, na entrada do edifício, a opção de placa dos profissionais ali, e uma placa grande, né? Doutor fulano de tal, e a especialidade dele, dentre as medicina genômica. Eu falei, Belo Horizonte já tem medicina genômica. Mas, desembargador, o que é medicina genômica? Medicina para cuidar do genoma humano, para cuidar desses problemas todos, inclusive de previsão de possíveis malformações, aconselhamento genético. Gente, a natureza ela é fantástica. E às vezes o ser humano tenta acompanhar. Por exemplo, o Código de 16 proibia casamento entre colaterais de terceiro grau, tio, sobrinho, tia, sobrinho. Antes do Código Civil podia, depois foi proibido. Quando foi final da década de 30, princípio de 40, o Getúlio Vargas alterou o Código Civil, porque naquela época o Brasil estava muito naquela linha chamada eugenia, boa geração. E então ele alterou dizendo que se houvesse um atestado médico favorável, podia casar. Olha só. E atestado médico naquela época era saber levar o médico na conversa, porque não tinha técnica para estudar tudo isso. Agora tem. Porque os chamados casamentos endogâmicos, dentro da própria núcleo familiar, traz um risco muito alto de doenças genéticas. O maior exemplo disso era a família imperial russa, né? A questão da hemofilia. Aquilo lá era genético. A hemofilia é genética. É doença genética. Aliás, não é doença, é má formação. Então, hoje já se pode fazer esse estudo e prever com razoável grau de acerto a possibilidade daquele casal vir a gerar um filho com problemas. Por que isso? Porque hoje o estudo da genética avançou muito nos chamados genes recessivos. Eles que são os perigosos, que eles passam 3, 4 gerações sem aparecer. De repente ele aparece. Porque o gene recessivo ele só aparece quando tem um gene recessivo do pai e da mãe. Se tiver o gene recessivo só de um, ele não aparece. E o caso famoso é a cor dos olhos. A cor dos olhos é gene recessivo. O gene dominante é o olho da nossa cor, né? Como que fala? Marrom, sei lá. Castanho. Já o olho azul, o olho esverdeado é gene recessivo. Tem que ter pai e mãe com genes recessivos para que o filho tenha. Por isso é que às vezes o pai e a mãe, aliás, um tem o olho azul, o outro não tem, os filhos todos têm olho castanho. Não vai ter olho azul. Não vê o recessivo. Muitas síndromes são detectadas em estudos genéticos. A medicina genômica é isso. O Alzheimer, né? Eles já estão identificando, né, os genes que são propensos a, em algum estágio da vida, desenvolver. Acho que nós vamos morrer mais não, daqui uns 30 anos. Mas aí entra no outro debate que eu achei muito interessante, que era um livro, não sei, ou era um artigo, alguma coisa para não termos cuidado para não vampirarmos, alguma coisa assim. Ou seja, é aquela vida eterna, mas uma vida eterna que passa a não ter sentido. Porque no decorrer da sua vida, você vai perdendo os seus laços, os seus amigos, e com um certo tempo você começa a ter aquela síndrome de vampiro. E depois da pandemia que eu diga. Só você está ali, entendeu? Naquele cenário, enquanto tudo mais já se foi. E você não se vê inserido mais
naquela nova sociedade, aquela nova realidade. Entendeu? Por exemplo, se a gente chegar ali embaixo, naquele barzinho, vai estar lá uma meninada de 15 anos. Não adianta tentar me colocar no grupo lá que eu não Nem a consigo. língua deles a gente entende jeito. mais. Nem se eu fizer uma regressão Nem a facial, linguagem, tem jeito, alguma coisa, mas com o cérebro, eu não Uhum. consigo conviver com eles mais. Uhum. E esse livro fala disso, de que o problema, né, do ser humano nessa tentativa, nessa busca De eternidade. da eternidade, a gente pode vampirar, né, que é não morrer mais e perder o sentido, que é o que Eu li em algum lugar, não lembro onde, que quem vai viver 150 anos já nasceu. Olha que legal. E é verdade isso. É. É verdade. É verdade. Eu acho que é seu pai. Meu pai já. Meu pai Mas seu pai já nasceu, né? Mas Eu vi um negócio em relação às células, que eles estão fazendo um trabalho de rejuvenescimento das células. A pessoa como é que chama aquele filme que a pessoa vai ficando, em vez de ficar mais velha, vai ficando mais nova? que Como vai é que chama? voltando, É, né, como é que até chama? virar criança, é Com Brad Pitt. com Brad Pitt, que é Esse aí. Como é que chama? Benjamin Button. isso. mas aí vai ficar realmente deslocado. Gente, a minha geração, eu estou com 72 anos, a minha geração já é deslocada. É o que estou dizendo, se chegar em um grupo de jovens, nem a linguagem deles eu entendo. Isso é normal, isso é inerente à vida. E olha isso é que normal. eu procuro, dentro do possível, acompanhar a evolução geral. Eu não tenho domínio de tecnologia, mas eu tenho um razoável conhecimento. Eu, de uma forma ou de outra, eu trabalho com tecnologia. Mas eu tinha lá na minha câmara até algum tempo um colega que não sabia ligar um computador e nem queria aprender. Aí vem o que o senhor está dizendo, né? Depois dos 100 anos fica difícil, está completamente alienado. E olha que nunca teve na humanidade tantos centenários como agora, no Brasil mesmo. A gente só não pode contar, né? Porque o governo cada dia É, joga a nossa aposentadoria para frente. mas né? isso é um dos problemas. Vê que até pouco tempo nós calculávamos a média de vida para efeito de indenização em 65 anos. E era uma estatística de 1970, do IBGE, um censo de 70. A jurisprudência melhorou um pouco, mas não atualizou ainda, porque a média de vida hoje, estatisticamente, eu não sei quanto é, mas já está bem acima dos 65. Tá. E esse tipo de cálculo atuarial é que vai refletir na Previdência. Mas é claro que a Previdência tem outros problemas além disso. Isso não é só a longevidade que está trazendo dificuldade previdenciária. Tem também a automação que não estão levando em conta, que está tirando o emprego cada vez mais. Isso é outro campo de discussão, e até hoje só vi um deputado falar sobre isso. E o que eu tenho reparado, e eu falo isso porque eu tenho uma filha de quase 25 anos, e eles continuam muito adolescentes ainda. Eu, por exemplo, com 14 anos já estava inserido no mercado de trabalho, trabalhando. Pois é. E ela, a gente ainda naquela discussão, meio assim, o que você vai ser quando crescer, sabe? Então, na hora que ela realmente for entrar para o mercado de trabalho, ela já está com quase 30 anos de idade. E tem o problema do nem, né? Nem trabalha, nem estuda. Vive à custa de pai e mãe a vida inteira. Aí falta pai e mãe. Não sabe o que vai Viram fazer. mendigos, porque não sabem o que fazer. E nem administrar o patrimônio. Olha, tem um tribunal de justiça, não importa qual, que um desembargador desse tribunal, muito meu amigo, ele morreu agora na Covid. Uma semana depois a esposa morreu. E ele tratava do filho, da nora e dos netos. Com a morte dela também não teve mais pensão. Ficaram sem saber, sem dinheiro para comprar comida. Não trabalhavam. Esse é um caso social gravíssimo. Eu falo que a gente tem que observar o que acontece na natureza. Tem uma espécie de ave, não sei qual, que chega um momento que ela empurra o filhote do ninho para fora para ele aprender a voar, né? Ela joga ele para fora. A águia faz isso. A águia também, eu não sei
Sei que joga para fora porque aprende no tranco mesmo. Hoje está cada vez maior a dependência dos filhos, dependência econômica dos filhos em relação aos pais. Eu também trabalho desde novo. Eu também trabalho, eu trabalho desde os 7. Eu com 7 anos, eu estava vendendo, eu levantava 4h30 da manhã, porque 6 horas eu tinha que estar no sinal, porque eu pegava 5h30, eu pegava o jornal, para 6 horas estar no sinal para poder vender. 6 horas eu tinha que estar no jornal. Então eu tinha 7, 8 anos nessa idade. Eu levantava, minha mãe ficava desesperada, e eu ia vender meu jornalzinho. Eu adorava vender jornal, porque o pessoal vendia mesmo naquela época. Você parava no sinal ali, ia vender jornal. O jornal é gostoso de ler até hoje. Quando você pega um jornalzinho de folha, assim, você abre assim, tem um prazer. Não é igual ao eletrônico. Não tem o mesmo charme. O livro, por exemplo. O livro, você abrir um livro é uma coisa. Você pegar um Kindle, um celular, não é a mesma coisa, não tem jeito. É sem contar que o livro você para na hora que quer, faz uma marquinha ali, deixa uma coisa. No eletrônico tem como fazer isso, mas é muito mais complicado. Ah, nossa, eu gosto do livro. Eu também gosto de um livrozinho, você parar ali, você... Físico, né? Físico. Você faz uma anotaçãozinha, uma caneta, uma marcaçãozinha. Você marca ali. Até eu evito marcar, porque eu penso assim, depois outra pessoa vai precisar desse livro, tá tudo marcado. Eu tenho mania de fazer ficha. Vou fichando. Agora ficou mais fácil que fazer a ficha no computador, né? Mas isso é uma metodologia de estudo. Provavelmente Vossa Excelência, anteriormente, quando estudou para magistratura... Sim, pegava o edital, ia dissecando e resumindo. Isso. Porque eu tinha uma técnica, assim, fazia essas sínteses, 48 horas antes da prova eu lia a síntese e mais nada, para a mente descansar. Era o meu fator de sucesso no concurso. Chegava na prova com a mente descansada. Porque tem gente que fica de desespero, né? Meia hora antes da prova está estudando ainda. Mente cansada não produz. Dá o branco, famoso branco, né? Famoso branco. Ou quando não mistura, né? Que é pior ainda. Quando não mistura as coisas. Mas se você deixou a mente descansar 48 horas, vai passear. Eu gostava muito de fazer fotografia de paisagem. Na época ainda do filme, né? Máquina com filme. Saía fotografando, andando à toa, pescando lambari, e chegava a descansar, com a mente descansada na prova. O desembargador, possivelmente agora já está próximo aí da sua segunda agenda, mas foi muito bacana, né? Muito bacana. E o assunto, olha, isso que é legal do podcast, nós fomos para outra área que... Era REUB, nós passamos lá para a área de biologia. E que ficou até mais interessante o assunto. Muito interessante. Uma área instigante. Muito bacana. Vamos voltar uma hora só para tratar desse assunto? Sim, vamos combinar uma outra oportunidade para falar disso. E eu e o Não Daniel sou um especialista, mas sou um curioso que estuda isso.